E aí galera, muito bem-vindas, muito bem-vindos por aqui. Eu sou o Leandro, estamos juntinho começando a nossa leitura de cartas de hoje no canal Lunação Esoterismo, o seu momento consulta comigo. E do que nós vamos tratar? Você vai mentalizar a pessoa amada e ter revelações aqui na mesa sobre o que vai acontecer entre você e ele ou você e ela. Então, o que está no caminho entre vocês e aquilo que já está de fato se encaminhando. Então a leitura de hoje é para dizer sobre o que vai acontecer e sem demorar, tá? É aquilo que já está se encaminhando aí entre vocês. Para isso a gente vai usar os nossos 3 oráculos, tarô tradicional na arte das bruxas, que eu tenho usado bastante aqui, o baralho cigano de hoje que eu trouxe da Ivana Regina, e o tarô Book of Shadows, tarô temático, que eu também sempre gosto de adicionar nas minhas leituras. Então serão 2 rodadas de cartas aqui. Para ganhar a sua mensagem, você vai escolher uma das 2 pedrinhas. Na minha mão esquerda, o olho de tigre, com esse brilho dele todo especial. Na minha mão direita, a raulita azul, nesse tom Iemanjá aqui, né? Então, escolhe a sua pedrinha na minha mão aqui, nesse momento. Se você ficar em dúvida, pausa o vídeo para você escolher com mais tranquilidade. E aproveito também esse instante para convidar as pessoas que estão aqui fazendo a primeira visita, se for a sua primeira vez no canal, se o YouTube te recomendou esse vídeo, então não foi por acaso, né, que você chegou até aqui. Vai ter uma resposta importante para você na mesa e a sua oportunidade de passar a acompanhar o meu trabalho. Eu estou aqui todos os dias te passando mensagens, então não perde, tá? Se inscreve e ativa as notificações aí. Vem comigo, é um prazer te receber. Vamos começar a trabalhar. Vou usar primeiro o olho de tigre, a raulita azul vem para a mesa depois. Então coloco a pedrinha ali no pentáculo, junto com os gnomos, e vamos às cartas. O seu momento consulta, então não tenha pressa, é uma hora de calma. É importante você pegar o vídeo para assistir numa hora do dia em que você realmente pode acompanhar a leitura com tudo que eu tenho para te dizer, para você não perder nenhum detalhe, né? Esse formato aqui de consulta no qual eu estou trabalhando, de leitura das cartas, é praticamente uma consulta por dia mesmo que você pode ter comigo, tá? Então, é para você ter a tranquilidade aí de ouvir o que eu tenho para dizer. Vamos lá. Vou começar arrumando aqui o tarô tradicional na arte das bruxas, que é o Everyday Witch Tarot, pegando primeiro os arcanos maiores. Deixa eu subir um pouquinho esses 2 decks. Eles terão a vez deles na mesa, né? A gente só está começando aqui para você. Agora os arcanos menores. Vamos às nossas 3 combinações aqui, começando então pelo tarô. Temos aqui o julgamento e um 6 de copas, como a sua primeira combinação. Na segunda, a gente tem o eremita e o 2 de espadas. Na terceira, a gente tem a temperança com o as de paus. Para a gente começar a conversar então sobre o que vai acontecer entre você e ele, ou você e ela, né? O que está se encaminhando aí entre vocês. Tirei os montes para ficarmos só com as cartas abertas, né? A mesa aqui realmente mais limpa, só com informações do jogo para nós. Primeira combinação do julgamento com o 6 de copas, a gente tem uma situação extremamente positiva aqui, porque o tarot está apontando para uma nova etapa, uma nova fase aí entre vocês, uma ideia de se recomeçar, dar uma zerada nas questões do passado, naquilo que fez mal, principalmente porque o julgamento tem muito de se tirar um peso das costas. Então é um novo momento, é um recomeço, e isso traz sempre uma energia muito importante, né? Esperança, novas perspectivas. Então é um arcano que está apontando
para um novo caminho entre vocês, tá? E um caminho de mais entendimento, realmente de se esquecer coisas do passado. A gente está vendo essa energia surgindo entre vocês. O 6 de copas traz aqui, né, compartilhar sentimentos, traz empatia. Aqui a gente tem muito de realmente poder um entender mais do outro, bons momentos a dois, harmonia, tá? Então, muito disso está surgindo entre vocês, ou seja, o tarot está apontando para uma fase que está se abrindo, realmente de vocês conseguirem colocar os pingos nos is, principalmente para as pessoas que estão passando aí por dificuldades, brigas recorrentes, né? Então, desentendimentos ou aquela ausência, desinteresse, falta de reciprocidade. As coisas ficam como estão? Não, a gente tem aqui uma nova fase, um recomeçar surgindo, a chance de fazer de novo, né? E muita gente que está aqui comigo nesse momento, eu tenho certeza que está com aquele pensamento de o que eu gostaria era só uma nova chance, né? Com ele ou com ela. E a gente está vendo o tarot apontar para isso. Sim, os recomeços são possíveis, né? Até como diz aquela frase espírita, a gente não pode voltar no passado e mudar o que aconteceu lá, mas a gente pode recomeçar a qualquer instante, né? E tudo depende de como a energia que está surgindo nos permite lidar com isso, né? E o julgamento é exatamente o arcano do tarot que traz essa vibração, tá? De uma nova fase. Então, zerando os problemas do passado, as dificuldades, nós temos aqui entendimento. Então, nós temos, né, nessa combinação do tarô, duas pessoas que se acertam aqui pelo diálogo, sintonia, rolando propósitos iguais, duas pessoas então que estão pegando a mesma direção, e isso facilita muito uma caminhada. Pode mostrar uma reaproximação, pode mostrar um relacionamento que passa a fluir com mais harmonia, com mais possibilidades, né? Porque a gente tem mais presença, a gente tem aqui mais coisas acontecendo entre vocês, tá? Então essa primeira combinação do tarô é muito importante. Depois a gente vem para cá, onde nós temos o eremita e o 2 de espadas, né? Que traz uma situação aqui de se refletir sobre alguns comportamentos, né? Então a gente vê um recomeço, e um recomeço sempre convida a mudança, né? A gente a rever algumas coisas. Então, entre vocês, de repente, pode haver a situação, né, de às vezes se achar que sabe demais das coisas. Talvez você lide com uma pessoa que seja assim, e você pode até me dizer nos comentários. É aquela pessoa que acha que sabe de tudo, que gosta de tudo do jeito dela, e que às vezes você vê que a pessoa está errada e ela acha que está certa e não quer ouvir, né? Muito disso está aqui no 2 de espadas, onde, pela sequência, quem conhece o tarô, né? Nós temos lá o As de espadas, que traz realmente um grande poder mental, né? E aí é onde a gente tende a achar que sabe demais, né? Então, nós temos ali o personagem da carta lançando as adagas no alvo, né, e achando que pode fazer isso de olhos vendados. Por quê? Eu sei, né, eu sei das coisas e tal. Até acertou uma, mas qual a chance de errar? Muito maior, né? Então, se refletir sobre isso, é o eremita. Então, nós temos essa situação surgindo entre vocês também. Reflexão, né, sobre esse tipo de comportamento que pode ter gerado problemas, que pode ter gerado erros aí que poderiam ter sido evitados, né? Então a gente tem dentro desse recomeço esse tipo de entendimento um pouco maior em relação às coisas, né? O eremita trazendo muito mais dessa dose de consciência, possivelmente, que faltava entre vocês, e isso possibilita entender onde os erros aconteceram. Quem conhece o tarô, como eu estava dizendo, esse 2 de espadas, né, de repente com o que pode ser aqui uma certa presunção de se achar que sabe das coisas, e daí é onde a gente erra, né? Aí é onde vem a rasteira. A gente experimenta um pouco disso depois de receber um As, e a consequência é o 3, né? Para quem conhece o tarô sabe da sequência, onde nós temos exatamente as dificuldades, o sofrimento, né, que acontece geralmente quando a gente não quer enxergar, né, o que a vida está mostrando, e porque nós achamos que sabemos de tudo. Então, isso pode ter acontecido entre vocês, né, mas o eremita está aqui trazendo exatamente a dose de reflexão que possivelmente faltava, e isso previne,
né, outros problemas. Então a gente está vendo vocês conseguindo recomeçar, conseguindo zerar algumas coisas do passado e prevenindo o quê? Repetição de erros, sabe? Aquelas situações onde vocês acabavam sempre caindo no mesmo buraco, isso sendo diferente agora, tá? Por quê? Vem a dose de consciência que faltava com esse eremita, com mais sabedoria, com mais cautela, né? Então, ao invés da certeza, é o questionamento. Será que eu estou certo? Será que é assim mesmo? Deixa eu procurar entender melhor. Um pouco mais de humildade também, por que não dizer, né? Exatamente para tentar acertar. Então, a gente vê essa situação entre vocês, que eu acho que é muito positiva, para que se possa fazer valer exatamente uma oportunidade que a vida está oferecendo a vocês de um recomeço, tá? Muito disso você pode tá percebendo que combina muito para pessoas que já têm uma história, né? Se você está aqui pensando no seu ex, na sua ex, com aquela pessoa com quem você já teve ou tem um caso, ou mesmo você que está no seu relacionamento atual, né? E as coisas estão complicadas, então muito do que eu estou dizendo aponta para situações que vocês já viveram a dois, né? E a gente está vendo uma perspectiva muito positiva para uma sequência, para uma reaproximação, né? Para um casal que possa se harmonizar melhor a partir de agora. Mas essa leitura também está valendo muito para você que conheceu alguém há pouco tempo, tá? Não estou te deixando de fora aqui não, e estou incluindo exatamente agora. Por quê? Pode ser um momento aqui de recomeçar de ambas as partes, uma nova oportunidade no amor aí entre vocês, e a gente está vendo uma situação de muita compatibilidade, de afinidades ali no 6 de copas, onde os sentimentos podem fluir muito bem, onde um tem espaço para entender o que o outro está buscando, né? Um se colocar no lugar do outro, uma fase de mais consciência, de repente você já sabendo aí dos erros do passado, do porquê que as coisas deram errado com outra pessoa, e isso gera uma oportunidade de se valorizar mais o que está surgindo entre vocês, tá? Então, essas duas combinações do tarô foram muito importantes aqui. E nessa terceira, com a temperança e o as de paus, não fica por baixo. São muito boas essas cartas também, porque a temperança mostra, né, uma fase tranquila que vocês vão passar, de harmonia, de compreensão. A temperança combina muito com reconciliação, para quem está buscando voltar com alguém, para você que está buscando uma nova chance com a pessoa de quem você gosta, né? Então a gente tem aqui acolhimento, a gente tem um aspecto muito importante na temperança que eu gosto de citar, que é da cura das emoções. Então, sabe aquela situação de feridas abertas? Se você gosta muito desse alguém, mas ao mesmo tempo é uma mistura de sentimentos e mágoas e ressentimentos, brigas, falta de correspondência. Então fica aquele negócio, né, meio bagunçado, né, que a gente às vezes não consegue cicatrizar, tá? E a temperança traz exatamente a oportunidade disso. Vocês conseguindo reorganizar a energia, é um recomeço, é uma nova fase, tanto para quem busca voltar com alguém, né? Para quem está em uma relação e está meio difícil, a gente vê uma vida a dois melhorando aqui, se harmonizando, né? Dá uma zerada realmente nos problemas, mais consciência para que situações chatas não se repitam, tá? E isso gera mais harmonia, abre mais caminhos. Aqui no as de paus, a gente tem caminhos abertos entre vocês, né? É uma fase aqui que está se abrindo para uma troca de experiências, onde um vai experimentar, vai aprender bastante com o outro e isso será enriquecedor, tá? Então, em todas as circunstâncias, essas cartas do tarot cabem perfeitamente. Se você pensou no seu ex, na pessoa com quem você já teve um caso, ou se você está em um relacionamento, ou se você conheceu alguém há pouco tempo, o que vai acontecer entre vocês dois? Temos aí oportunidades, temos uma nova fase, uma nova etapa, recomeçar, né? Então, o tarot está apontando para coisas muito boas, tá legal? A gente vai seguir no baralho cigano e eu vou deixar, né, como eu costumo fazer, vocês já sabem, o tarot aberto aqui no alto, porque de repente eu posso resgatar algumas ideias que já foram tratadas aqui, ou combinar cartas dele com o baralho cigano. Vamos lá. Tudo depende do que vai acontecer.
Olha, na minha opinião, com o que o Tarô das Bruxas colocou para nós até agora, é uma leitura de cartas que está trazendo muita esperança, tá? Você que está aí de repente meio desanimada, meio desanimado, não dá certo, não tem nada para acontecer, né? Já estou cansando, é uma pessoa que não demonstra. A gente tem, né, aqui o Tarô trazendo ótimas perspectivas, tá? Principalmente por essa consciência aqui, né, de erros para não se repetirem, para que, como eu falei, vocês não fiquem caindo sempre no mesmo buraco, tá? E isso gera muitas possibilidades. Vamos ver aqui. Olha só que interessante o que veio no baralho cigano. Nós temos os ratos, a foice e a carta das estrelas. A carta dos ratos aponta muito para o que eu estava conversando aqui, exatamente, e o que eu acabei de falar, né? Então, assim, né? A espiritualidade nos guia também dentro de uma leitura com o conhecimento, com a intuição, é tudo funcionando junto, né? E aí eu acabei de falar de vocês caindo no mesmo buraco, principalmente para as pessoas então que estão aqui participando da leitura e que já tem uma certa história, né, com alguém. Então, aquela mistura de emoções, como eu falei, são sentimentos, mas também mágoas, né, e fica aquela coisa que tá onde? Aqui, olha, nos ratos, é o desgaste emocional, são os prejuízos que a gente toma, a gente vendo, né, as coisas dando errado, e isso vai cansando, vai fazendo mal. Rato, né, é o que explica muito de como você pode se sentir atualmente. Mas se você veio para a leitura, é porque você tem um fio de esperança aí, né? E o tarot tá te mostrando que você não estava errada, ou que você não estava errado, né? Eu sei que talvez você esteja passando por dificuldades. É o mais provável, né? Como eu costumo falar, ninguém vem para uma leitura de tarot quando tá tudo bem só para buscar entender o porquê de estar tudo bem, né? Quando tá tudo bem, a gente aproveita, a gente vai ser feliz. Se você está aqui comigo, é porque você está em alguma dificuldade, é porque você está precisando de respostas, né? De uma luz, de um conforto, que também o tarô vem te proporcionar, né? Com esse aspecto terapêutico, justamente por nos fornecer respostas, dar uma acalmada, né? Na nossa mente, que às vezes pensa demais, né? Então, eu sei que você talvez esteja aqui, nessa posição dos ratos, né? Desgastada aí, desgastado, sofrendo. E a gente tem a foice dando um basta nisso, olha. O baralho cigano está mostrando. É uma leitura sobre o quê? Sobre o que vai acontecer entre você e ele ou você e ela, né? A gente está colocando as nossas revelações aqui nesse sentido. O baralho cigano, então, apresentou a foice agindo sobre esse rato. É um basta exatamente nessa situação, nessa energia. Isso vai possibilitar o que entre vocês? Perspectivas, esperança, tá? Então, essa carta está mostrando um futuro entre vocês e é uma carta que traz um amparo espiritual. Então, a gente vê, né, a espiritualidade também atuando aí para proporcionar um favorecimento. Isso mostra que há um propósito aqui entre você, ele ou você e ela. Então, pode ser também a situação assim, de você saber das dificuldades e talvez em alguns momentos pode ser que você pare para pensar e me conta se já te aconteceu isso. Usa os comentários aí para me contar. Que talvez te bata um momento assim de analisar as coisas mais friamente e você pensa, poxa, é tanto problema que eu não sei por que eu ainda quero essa pessoa, né? Porque se eu analisar friamente, não era para querer mais, mas eu quero. E por quê? Porque você sente que tem algo mais aí, né? Que há um propósito. E às vezes você pode se perguntar se isso é coisa da sua cabeça. Então, não é, né? A carta da estrela no baralho cigano aponta aqui para um amparo espiritual, né? Que favorece o entendimento entre vocês porque há um motivo para isso. Então não é por acaso que mesmo com tantas dificuldades, talvez você permaneça no seu sentimento, você esteja lutando para ser feliz no amor com essa pessoa, porque tem um motivo para isso. E a gente está vendo sobre o que vai acontecer, realmente caminhos aí se abrindo, né? O tarô das bruxas lá trouxe muitas ideias importantes a respeito disso, e o baralho cigano é mais incisivo, né? Então, por isso que eu não deixo ele faltar na mesa também, porque aqui a gente vai no alvo, né? O baralho cigano, ele já falou, olha, vocês vão parar de sofrer juntos, olha só, né? O sofrimento vai acabar aqui, né? As dificuldades vão parar de acontecer, é um basta exatamente nos prejuízos, no desgaste emocional do rato, é a foice agindo sobre ele e isso renova as esperanças. Então, a gente tem um cenário totalmente diferente,
uma ideia de recomeçar mesmo, né, que estava lá no julgamento, que abriu a sua leitura, tá? E o que veio com esse julgamento foi muito especial também, né? O 6 de copas, que traz harmonia, que traz entendimento. Olha só, compartilhar sentimentos, tá? Então, galera, dá para esperar muita coisa boa aí. Agora a gente vai colocar o Book of Shadows para finalizar a sua consulta. Então, né, vocês que estão aqui comigo no dia a dia já sabem como funciona. Fica o tarô das bruxas aberto ali no alto, o baralho cigano aqui no cantinho e vem o Book of Shadows agora no centro da mesa. Bora lá. Suas 3 cartas então aqui do Book of Shadows, a gente tem o elemental do ar, né, que é aqui uma Sylphid. Nós temos o arcano 15, Lamas, equivalência com o diabo do tarot tradicional, e nós temos aqui o número 8 do elemento terra, que são os seres do ar. Tá? A gente está vendo ali borboletas e tudo mais, né? Então, são os seres do ar aí nesse 8 do elemento terra. O que essas cartas trazem para nós? O elemental do ar favorece a comunicação, tá? Então, a gente sabe que tem coisas aí para vocês conversarem, né? Tá faltando assunto para tratar, para resolver, né? Possivelmente exista essa situação, principalmente aqui, né? No Eremita com o 2 de espadas, onde eu falei sobre uma dose maior de consciência, né? Repensar algumas coisas. Então, isso sugere, né? A ideia de que se saiba de que algumas coisas precisam ser tratadas, precisam ser resolvidas, de repente, feridas abertas precisando ser curadas aqui, né? Onde nós tivemos a temperança. Isso exige o quê? Diálogo. A gente tem o elemental do ar, então, encorajando a comunicação entre vocês, tá? Aí, é muito bom que vem na sequência. Por quê? O arcano 15 aqui, Lamas, que é o nome de um festival pagão, tá? E aí ele fala sobre aproveitar a vida, sobre não perder oportunidades, sobre não se preocupar com o que vão pensar, o que vão dizer, mas personalidade aqui entre vocês rolando para aproveitar o que deve ser aproveitado. Então a gente tem, né, tudo se abrindo entre vocês, conforme nós vimos no Tarot das Bruxas, conforme nós vimos no Baralho Cigano, aí vem uma comunicação. É o que de repente está faltando, procura sentar para conversar, chance de expor sentimentos, né? E a gente vê esse arcano sobre oportunidades que não são desperdiçadas. Então fala muito sobre o querer viver reciprocamente. E o número 8 aqui do elemento terra, então com os seres do ar, que estão retratados nessa carta, nesse arcano, mostram a ideia de sonhar alto, trazem grandes possibilidades, tá? Essa carta traz grandes possibilidades, ou seja, tem muito aí para surgir entre vocês. Então, as portas estão fechadas, de repente é uma história que acabou, né? Não tem nada para acontecer, muito pelo contrário, né? A gente viu aqui um recomeço, a gente viu coisas muito boas, muita chance de entendimento, favorecimento espiritual, né? Então isso tem tudo a ver com a melhoria de uma vida a dois, para você que está em um relacionamento, né? Uma harmonização aí de casal. A gente tem uma ideia de reaproximação, se você está pensando no seu ex, na sua ex, quer voltar, né? E ao mesmo tempo, como eu falei, tem aquela mistura de amor, mas também ressentimentos, feridas que precisam ser curadas. A gente tem espaço exatamente para isso, tá? Vimos um propósito entre vocês, pessoas que estão conhecendo alguém agora, se você mentalizou alguém que surgiu na sua vida há pouco tempo, então a gente está vendo aí também que há, né, grandes possibilidades de muita coisa boa acontecer entre vocês com tudo o que os oráculos nos apresentaram, tá? Então essas são as revelações de hoje, uma leitura muito promissora, dá para esperar por coisas muito boas entre você, ele ou você e ela, e como eu falei, nada disso é sobre demora, né? Não tem a ver com você precisar ficar esperando não, tá? Eu abri as cartas hoje trazendo revelações, já colocando na mesa o que está se encaminhando entre vocês. Então, vamos com fé também. Sugestão que eu posso te dar, né? Acende a sua velinha, pede para a espiritualidade, já que nós vimos amparo espiritual aqui para você nas estrelas, no baralho cigano, tá?
sem fé a gente não se move também, tá? Então você precisa ter essa energia que vai te conectar exatamente com o que o tarot te mostrou para você não bloquear, né? Então também você precisa ser uma pessoa receptiva para acolher a energia que o tarot tá vibrando aqui para você, tá legal? E nós vimos muita coisa boa realmente pelo caminho. Agora eu vou reorganizar. A gente tem o atendimento da galera que escolheu a outra pedrinha da mesa. Então, bora lá. Deixa o seu like, comenta, deixa o feedback, verifica a sua inscrição aí, as notificações, se tá tudo certinho, para você não perder as demais leituras, a sequência do meu trabalho aqui. Agora a gente troca a pedra, então. Sai o olho de tigre para vir a Raulita azul. Nossa pedrinha na cor de Iemanjá ali. Bora para as cartas. Então, seu momento consulta comigo. Relaxa aí. Se prepara para ouvir tudo que eu tenho para dizer. Tô arrumando aqui os arcanos maiores pra gente. Ok, agora os menores. Vamos ao que vai acontecer entre você e ele, ou você e ela, né? O que está pelo caminho aí entre vocês, quais as energias que estão se abrindo que o tarot vai nos mostrar. O Sol e o 4 de Copas vem na sua primeira combinação de cartas. Depois a gente tem aqui o Imperador com um Rei de Espadas. Depois a gente tem o Hierofante com um pajem ou valete de espadas. Bom, então deixa eu tirar os montes para a gente ficar só com as cartas abertas na mesa, aquilo que faz parte aí do nosso jogo. A gente tem o Sol e o 4 de copas. Eu não sei se eu falei copas aqui, se eu errei. Como eu digo, às vezes eu troco o naipe, tá? Mas eu sempre me corrijo. Então, Sol e um 4 de copas. Com essas cartas, né, com essa combinação, a gente tendo esse olhar para o futuro, vendo que está se encaminhando entre vocês, nós temos bons sentimentos, nós temos aqui, né, uma positividade muito grande no Sol, de um poder se encontrar no outro, de realizações, um caminho de felicidade, mas a gente vê, de repente, né, um de vocês dois aí um pouco bloqueado com esse 4 de copas, preocupações que podem acabar atrapalhando, né, na receptividade dessa energia. Então, importante te falar isso, tá? Porque, de repente, se você vive um momento de muitas preocupações, isso pode dar uma bloqueada no emocional, tá? Agora, se você está se vendo como uma pessoa receptiva ao que a vida tem para entregar em termos afetivos, e você acha que isso daqui está batendo para a pessoa que você mentalizou, né? Se você sabe que é uma pessoa que está em dificuldades e que se encontra agora aqui, né? Ali nessa preocupação mesmo, então, olha só, né? Tá chegando a pessoa ali trazendo mais uma taça e o bigode tá ali, né? Ai meu Deus, o que que eu faço? Tô cheio de problema, tá? Isso pode dar uma bloqueada no emocional para receber essa energia do Sol. Então é uma pessoa que talvez possa ter uma certa dificuldade de se entregar para você, mas a gente tá vendo, né? A vida encaminhar coisas boas aí. O Sol está trazendo um caminho de felicidade, de realizações. Então é importante ter essa consciência para não se deixar
atrapalhar o que a vida está entregando, tá? O arcano maior, ele traz muito mais do que a vida está proporcionando mesmo, né? Da energia que está vibrando. E o arcano menor, desculpa, gente, deu uma secada aqui. O arcano menor geralmente vai mostrar mais a nossa parte comportamental, tá? Direcionando como o maior pode ser aproveitado. Então, a gente vê uma situação positiva entre vocês aqui, de entendimento. Por outro lado, tem exatamente um aspecto muito importante aqui, que esse 4 de copas talvez mostre preocupações entre vocês no sentido de coisas que não estão muito claras, né? Se houver desconfianças, então a gente tem o sol iluminando aí os caminhos, a gente tem transparência, a gente tem a chance de aquilo que está gerando preocupações no 4 de copas, então ficar numa boa, ser resolvido, tá? De qualquer maneira, isso é muito positivo entre vocês, né? Vai depender de receptividade de ambas as partes para conseguir aproveitar da melhor forma o que o Sol está trazendo em termos de realização, de felicidades. A gente vê aqui, né, muita compatibilidade entre vocês, a gente vê uma relação que pode ser bem sucedida, tá? Então depende muito de como a gente se coloca para isso também, né? Minha dica para você: permita-se viver o que está surgindo, tá? E também, se você tiver a chance, né, de ter aquela palavrinha ali com ele ou com ela, fala, olha, deixa as preocupações um pouco de lado, né? Não é isso que vai resolver. Deixa cada coisa para sua hora, não fica quebrando a cabeça à toa, sabe? Porque isso também faz com que a pessoa consiga ter mais entrega com você. Tem uma energia muito positiva surgindo no caminho. A gente vê uma situação aqui entre vocês de muita estabilidade emocional, de um poder se ver ao lado do outro, e isso trazendo aqui uma segurança muito grande com o imperador e com o rei de espadas. Aqui a gente vê, né, nessa combinação alguém que não tá para brincadeira, tá? Imperador não brinca, rei de espadas não brinca, né? Aqui a gente tem conquista e a gente tem alguém que preza pela conquista, entende a importância, né, daquilo que conquistou e luta para manter. Então, nós temos essa situação aqui se encaminhando entre vocês também, que representa o quê? Um poder se firmar ao lado do outro, tá? Então, o tarot está mostrando no Imperador e no Rei de Espadas algo muito sério aí para surgir entre vocês em termos de comprometimento, de se abraçar uma causa mesmo, né? De permitir-se viver e isso não representando uma aventura. A gente tem o que pode ser uma volta de um relacionamento, a gente tem, se você está conhecendo alguém agora, né, algo que se encaminha para realmente virar um compromisso, tá? Então a gente tem muito dessa característica aqui. Por outro lado, é uma combinação de cartas que talvez te traga a seguinte sensação também, no que você vai perceber com ele ou com ela. Talvez aquela pessoa que pareça fria, né, que não demonstra tanto daquilo que sente. Por quê? A gente tem aqui Imperador e Rei de Espadas como figuras muito estrategistas do tarô também, mas sempre pensando no melhor, sempre pensando em fazer o melhor, tá? Então, confie, né? Confie que as coisas estão sendo bem encaminhadas. Essa combinação aqui fala sobre duas pessoas que ficam muito bem juntas, que firmam os passos para uma vida realmente de casal, tá? Tratando de uma leitura aqui afetiva, como nós estamos fazendo, né? E aqui no Hierofante com o Pajem de Espadas, nós temos uma situação que é interessante entre vocês, que é uma conexão espiritual, tá? É uma questão de um encontrar uma dose de paz no outro, o que eu acho que ajuda muito aqui exatamente nesse 4 de copas. Se preocupações estão presentes, então é um poder encontrar no outro a dose de paz que é necessário para o dia a dia, tá? A gente tem aqui uma comunicação que pode fluir, a gente tem mais empatia, um procurando ver mais daquilo que o outro sente, e isso é claro que ajuda muito para o entendimento a dois, né? Então a gente vê aqui vocês conseguindo encontrar um caminho de harmonia, de entendimento, de um conseguir perceber mais das necessidades do outro e não ter só aquele olhar para si, tá? Então, como eu falei aqui, de repente se você tem uma sensação de lidar com uma pessoa que é fria, que não demonstra, lembra, né, que aqui nós temos dois grandes estrategistas do tarô, o Imperador
e o Rei de Espadas, o que não significa a pessoa fria e calculista, estrategista, no sentido de fazer só aquilo que é importante para si, né? E sempre buscar os caminhos aí pensando no próprio umbigo. Não é isso, tá? É alguém pensando no melhor, e aqui nós temos uma condição onde realmente flui entre vocês harmonia, compreensão, tem uma conexão espiritual, tem uma dose de paz que um vai encontrar no outro, e aí esse Pajem de Espadas está mostrando muita abertura para acontecimentos a dois, está mostrando aqui vocês prontos para viver exatamente algo mais sério, tá? E a gente tem, provavelmente, né, o que esse Sol com o 4 de Copas nos passou, com tudo isso, agora que o Tarot está já devidamente interpretado, um podendo fortalecer mais o outro mesmo, afastando preocupações. Então a gente tem aquela ideia de, poxa, quando você está num dia complicado, aí a pessoa, você se lembra da pessoa que tem ao seu lado, você se lembra que pode conversar, isso traz uma energia, isso encoraja para viver. Então nós temos essa situação se abrindo entre vocês, tá? Essas cartas indicam muito de caminho para ser trilhado, seja qual for o seu caso. Se você busca voltar com alguém, se você conheceu alguém faz pouco tempo e está querendo saber das possibilidades afetivas que vocês podem ter, né? Então, de qualquer maneira, o tarot está apontando para entendimento e principalmente está apontando para algo sério aqui, né? Imperador e Rei de Espadas não estão para brincadeira não, tá legal? Bom, a gente vai abrir agora o baralho cigano. Vou permanecer com o tarot das bruxas aberto aqui, porque ainda tem a chance, né, como eu sempre falo, de recuperar informações ou de combinar cartas. Vamos ver o que está vindo no baralho cigano, então, entre vocês, falando do que vai acontecer. Olha que maravilha! A carta da árvore aponta realmente para relacionamento, aponta para vocês se firmarem juntos, como eu já expliquei ali no Imperador com o Rei de Espadas, tá? Então, o que está se desenhando entre vocês realmente é uma situação de relacionamento, é de volta, é de se firmar os passos, é de uma vida de casal onde um possa acrescentar ao outro. A gente tem a cruz com problemas superados, então se você está passando por dificuldades agora com ele ou com ela, seja lá o que for que está acontecendo, se está faltando correspondência, enfim, né? A gente tem problemas superados aqui na cruz e a gente vê realmente uma situação de comprometimento, de algo mais sério. A cruz também traz esse tom no que diz respeito ao que duas pessoas têm para viver juntas, tá? Mostrando uma ideia de destino, de um estar no caminho do outro. E isso aqui, olha, com raízes, gerando frutos, algo duradouro para se viver. Então, vocês estão aqui realmente destinados a viver algo juntos, e isso tem inclusive um amparo espiritual. A carta das estrelas aponta isso para nós, tá falando aqui de muito pela frente entre vocês, é uma carta que aponta para o futuro, para realizações a dois, né? Temos perspectivas então, e a cruz aponta muito para essa ideia de destino, é alguém que está de fato no seu caminho. Não à toa nós vimos aqui esse imperador com o Rei de Espadas, porque está mostrando muito de compromisso, tá? E a árvore só deu uma coroada exatamente ali naquela combinação do tarô, mostrando o que está surgindo entre vocês. Uma situação então de um permanecer ao lado do outro. Há um propósito, tá? E há espiritualidade aí também amparando isso. Agora a gente vem para o Book of Shadows para fechar aqui a sua leitura. Já está o tarô das bruxas aberto ali no alto, o baralho cigano ali no cantinho. O que eu estou vendo aqui é que, sim, vocês estão preparados agora, tá? Para viver algo mais sério. É um momento de mais maturidade. O Imperador e o Rei de Espadas lá no tarô mostra muito disso, junto com o Pajem de Espadas também, tá? Pessoas prontas para viver o que a vida está propondo. Então tem muito para dar certo aí, realmente uma relação. E agora no Book of Shadows aqui, o que vem entre vocês é o Elemental da Terra, a primeira carta, que está apontando para abundância, prosperidade. Então, momentos muito bons, a dois, muita coisa para dar certo.
o gnomo ou duende aqui, né, traz realmente essa energia de prosperidade afetiva entre vocês, mostrando o que está no caminho, tá? A senhora do elemento ar aqui está dizendo a seguinte, está colocando a seguinte situação para gente: viva o que tiver para viver, né, momento a momento, sem se preocupar tanto com o que será. Então, em outras palavras, é uma mensagem aqui da senhora do elemento ar que traz uma grande sabedoria, para não se deixar a ansiedade tomar conta das coisas, né? Vive um dia de cada vez, vai deixando fluir, porque o tarot está mostrando coisas muito boas, as coisas sendo encaminhadas entre vocês para um desfecho favorável, afetivo. E aqui a carta das estrelas, no 10 do elemento fogo, aponta realmente para realizações a dois, confirma a ideia de vocês estarem destinados a viver algo juntos e algo mais profundo, mais sério, de modo que um possa realmente acrescentar ao outro. Não é uma aventura, não é uma casualidade, aqui nós temos o destino, tá? Então, galera, essas cartas, a sua consulta de hoje apontou realmente para você se firmar ao lado dele ou ao lado dela, é isso que está se desenhando, mas viva momento a momento, cada coisa no seu tempo, né? Então, cuidado com a ansiedade. A senhora do elemento ar passou essa informação para nós, certo? Então, muito obrigado pela presença. Deixe o seu like antes de ir embora, o seu comentário. Foi um prazer fazer essa consulta para você hoje e nos vemos amanhã que tem mais. Então, fiquem ligadas, fiquem ligados. Um abraço e até lá.